Graça e paz, povo de Deus, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez na quarta live, trazendo uma palavra abençoada e poderosa para você, que é líder de célula, que é líder de descendência, que é líder das nações, amém? Queria que nesse momento você fechasse seus olhos e fizesse uma oração comigo, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por cada pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo nesse momento, Pai. Quero que o Senhor visite. Ele preparou a lenha pro altar, mas o cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Faz arder teu fogo em meu coração.
sobre a nossa nação, sobre a nossa nação. Faz arder teu fogo, faz arder teu fogo. Nós queremos queimar mais uma vez, chamar por ti. Nós queremos queimar, faz arder, faz arder, faz arder. Nós queremos nos arrepender, nós queremos nos arrepender. Oh, vem, fogo de Deus, rasga os céus da nossa nação. Nós declaramos fogo, fogo sobre o Brasil, fogo sobre a igreja brasileira. Oh, vem, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus que tira o pecado, fogo de Deus que cura enfermidades. Nós clamamos, vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens, vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Amém, povo de Deus? Depois dessa oração gostosa, depois desse momento de nós falarmos com o nosso Pai, eu queria trazer uma palavra para vocês, uma mensagem, tá? Eu vou ler um texto que se encontra lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, que diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado nos qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Que palavra poderosa, hein? Hoje a minha ministração, a minha mensagem tem como tema ruios, filhos maduros. Então, o que significa ruios, queridos? Eu queria compartilhar aqui com vocês. Ruios, queridos, significa é um termo grego, onde está lá no original da Bíblia, do grego, do Novo Testamento, que significa filhos maduros. E toda vez que vai estar escrito ruios na Bíblia, vai se referir aos filhos de Deus. Amém? Ruios é um filho que pode ser facilmente identificado como filho de alguém por ter traços muito fortes de caráter ou personalidade de seus pais. Ou seja, ruios é aquele filho que tem os traços como os do seu pai. Ele é igualzinho ao seu pai, ele é igualzinho à sua mãe, né? Quantos de nós olhamos para um bebê, para uma criança, ou um adolescente ali que já está começando a formar a sua personalidade, o seu caráter, e a gente fala: esse tem a cara do pai, ele é igualzinho à mãe, essa é igualzinho à sua mãe, igualzinho ao seu pai. Então, nós somos ruios, amém? Nós somos filhos de Deus, filhos maduros, que temos que ter as características e as personalidades de Deus, amém? Nós devemos possuir isso, querido. Quando Deus ele cria o homem, lá em Gênesis, né? E Deus ele se reúne ali com o Espírito Santo, com o Filho, e eles entram em um acordo, né? E a Bíblia fala que Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, querido, Deus ele fez o homem para se parecer com ele. Deus ele criou o homem para ser parecido com ele, criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. E até como o pastor Rafael, um amigo nosso, ele costuma dizer, né, que às vezes a gente cuida muito da nossa imagem e esquece da semelhança. O que ele quer dizer com isso, querido? Ele quer dizer que nós olhamos muito para a aparência e esquecemos do nosso íntimo,
da personalidade, do caráter. Isso que é o mais importante de nós se parecermos com Deus. Tem que ser no caráter, tem que ser na personalidade. Nós temos que ter as características de Deus. Amém, querido? É por isso que eu vim falar isso para vocês. Se baseando num texto que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Aqui nós vemos em Gálatas, aqui nós se baseamos em Gálatas e nós vemos o caráter de Deus revelado através dos frutos do Espírito. Aqui está escrito o fruto do Espírito, e o Espírito está com letra maiúscula, é o Espírito com E maiúsculo, então está se referindo ao Espírito de Deus, né, querido? Então a gente encontra aqui algumas características do Espírito de Deus: a alegria, amor, paz, mansidão, longanimidade e tal. Então Gálatas, o Paulo, ele revela o caráter de Deus através do livro de Gálatas para nós. Então nós temos que se basear em Gálatas para entender primeiro em que eu tenho que me basear. Como filho de Deus, como que eu consigo se parecer com Deus, né? Como eu consigo encontrar em Deus um caráter, as características do caráter de Deus, da personalidade de Deus, para mim me inspirar no caráter de Deus. Então Gálatas ele revela isso, o livro de Gálatas ele revela o caráter de Deus para nós, né? E a gente vê aqui sempre no caráter de Deus características boas. Deus, ele é tudo bom. Uma das características é a bondade, né, querido? Então é um grande privilégio, querido, é um privilégio enorme, é um feito muito grande que Deus ele fez no homem, de ter colocado as suas características no homem. E com todo esse privilégio, querido, também vem a responsabilidade, porque imagine comigo, querido, eu e você, nós representarmos Deus nessa terra. É responsabilidade ou não é responsabilidade, né? E nada mais, nada menos, a palavra ruio significa filho maduro. Por quê? Porque Deus ele conta com os filhos que são maduros, conta com a maturidade dos filhos de Deus aqui nessa terra, né? E é uma característica, querido, que é necessária a gente ter em nós, é a responsabilidade, né? Esse sentimento de ser um representante, ser um embaixador de Cristo aqui na terra, esse sentimento que tem que existir em nós, né? Quem aqui lembra, querido? Você que está aí na sua casa, já assistiu o filme do Homem-Aranha? Vamos lá, vamos se basear no Homem-Aranha, né? Tem uma cena onde ali o Peter Parker, né, que é o Homem-Aranha, ele está com o tio dele, né, dentro do carro, e o tio dele ele fala uma frase muito marcante para o Homem-Aranha, que marcou a história do Homem-Aranha, né, que a frase é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E eu fui procurar na Bíblia, isso me chamou a atenção quando eu estava escrevendo essa mensagem, me chamou a atenção da responsabilidade que nos traz ter o caráter de Deus dentro de nós, né? E eu achei um texto que bateu com o Homem-Aranha. Olha só que engraçado, né? É em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: ó, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem feitos ruios, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem recebeu a Jesus, Deus ele entrega o poder, a responsabilidade de serem chamados filhos de Deus. Então, quando eu me intitulo filho de Deus, quando eu recebo Jesus, eu recebo esse título de filho de Deus, mas com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. É ou não é verdade, querido? Né? Nós ganhamos um grande poder de ser chamado filho de Deus. Olha só, quem não queria ser chamado filho de Deus, né? Quem não queria ser chamado filho de Deus? Imagine você chegando na escola, você chegando na faculdade, aí alguém pergunta assim: você é filho de quem? Você responde: eu sou filho do Neymar, eu sou o filho do Silvio Santos. E você é quem? Eu sou filho de Deus. Olha só, querido, que legal, né? Mas também é uma grande responsabilidade ser chamado filho de Deus, né? Nós temos que entender que além de um grande poder, de um grande privilégio, é uma grande responsabilidade. E nós, como filhos de Deus, temos que ter algumas atitudes, né, nesse mundão aí afora, que tem que condizer
com o Filho de Deus. Porque nós representamos um Deus de amor. Eu já falei para vocês sobre o fruto do Espírito, está tudo ali o que nós representamos de Deus, né? E nós não queremos de forma alguma que as pessoas enxerguem Deus de uma forma turva, de uma forma embaçada, através das nossas atitudes, né? Nós queremos revelar um Deus claro, um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus de amor, um Deus de justiça, né? Um Deus perfeito para o mundo lá fora. Então, a gente precisa ter algumas características aqui, querido, que eu separei para vocês. 2 delas só, é rapidinho, tá? Uma delas é comprometimento, tá? Deus, ele sempre foi comprometido, querido, a cumprir as suas promessas. Deus, ele tinha um plano traçado desde antes da eternidade. Deus, ele já havia traçado um plano para toda a humanidade. Deus, ele se compromete em realizar todas as suas promessas, tudo aquilo que ele prometeu. Deus, ele vai cumprir. Até mesmo a Bíblia diz que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então Deus, ele tem o comprometimento de cumprir com as suas promessas, querido. E comprometimento, ele é diferente de compromisso, querido. Por quê? Porque compromisso, querido, é algo que você está ali, você fez, você cumpriu o seu compromisso e já está ali, acabou um determinado momento. Comprometimento é diferente. Eu queria até trazer uma analogia para vocês aqui, para a gente entender um pouco melhor, né? É como se fosse o café da manhã dos americanos, né? A galera lá dos Estados Unidos, eles costumam comer o que no seu café da manhã? Ovos com bacon. E o ovo com bacon revela o que é compromisso e o que é comprometimento. E eu queria fazer essa analogia para vocês entenderem um pouco. Porque o ovo e o bacon, a gente encontra aí 2 animais no ovo e no bacon: a galinha e o porco. E a galinha é aquela que tem o compromisso. O comprometimento ficou com o porco, né? Da onde que sai o bacon. A galinha, ela tem o compromisso. A galinha, ela não é que a galinha não tem, tipo assim, como ela não tem comprometimento, ela só tem o seu compromisso ali de botar o ovo e acabou. Não é que ela seja um animal ruim, uma coisa ruim. Não, querido. O compromisso, ele também exige algumas coisas da pessoa. Só que é diferente do comprometimento. Porque a galinha, ela colocou o ovo ali e acabou. A vida dela segue e continua. O porco, com o seu comprometimento, ele teve que dar a sua vida para existir o bacon, para extrair dele o bacon. Entendeu, querido? Compromisso, a pessoa, ela é a pessoa que vem para o culto, ela cultua, ela vai embora para sua casa e acabou. Acabou, é o compromisso dela. Comprometimento, querido, é aquela pessoa que entrega a sua vida pela obra. É aquela pessoa que entrega quem ela é pela obra de Deus. Assim como Jesus. Jesus, ele não foi um homem compromissado, ele foi um homem comprometido com a vontade de Deus. Ele se entregou por amor à obra. Ele se entregou pela vontade de Deus. Até mesmo quando ele se viu ali triste, angustiado, com medo da cruz, né, no Getsemane, ele falou assim: Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por quê? Porque ele era comprometido com a vontade de Deus. Eu e você, como filhos de Deus, nós temos que ser comprometidos com a obra de Deus nessa terra, querido. Não simplesmente vir para um culto, né? Não simplesmente bater carteira na igreja, não simplesmente sentar numa cadeira, não, mas ser comprometido em fazer a vontade de Deus, em pregar a palavra, em ser um líder, em invadir as nações, em fazer a vontade de Deus e ir por todo mundo e pregar o evangelho. Eu tenho uma frase que me marcou muito, que é: o ir de pregar o evangelho é a chama que me consome. O ir de pregar o evangelho, que ele disse, tem que arder no nosso coração. Eu tenho que ser apaixonado por ganhar almas. Eu tenho que ser apaixonado em fazer a vontade de Deus. Eu tenho que ser apaixonado em fazer missões, em ir por todo mundo e pregar o evangelho. Isso aqui tem que arder no meu coração, querido. Tem que me consumir por dentro. Essa é a diferença de compromisso para comprometimento. Eu creio, em nome de Jesus, que a partir de hoje, você que é líder de célula, não só da Compaixão, se tiver pessoas de outro ministério me assistindo, mas você que for um líder do Senhor, um homem de frente do exército de Cristo, você vai ser comprometido com a vontade de Deus. Segunda coisa, querido, que eu queria falar para vocês é o amor fraternal. Segunda atitude que a gente precisa ter, o amor fraternal e ágape, tá? Eu queria ler um texto com você aqui rapidamente em João, no capítulo 13, versículo 34, 35, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, meus ruios, se tiverdes amor uns aos outros.
Querido, a gente tem que amar, nós devemos amar assim como Jesus amou. O antigo mandamento que estava lá na lei de Moisés era o seguinte: ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que nós vemos nos dias de hoje, nossos dias, uma dificuldade para as pessoas amar a si mesmo. O amor próprio, querido, hoje é difícil de você encontrar amor próprio. Eu vou te dar exemplos aqui. Uma pessoa que se mutila, ela tem amor próprio? Ela não tem, querido. Uma pessoa que ela pensa em suicídio, ela tem amor próprio? Ela não tem. Uma pessoa que tem uma autoestima baixa, ela tem amor próprio? Ela não tem amor próprio. Como que ela vai amar uma outra pessoa? Como que ela vai amar o seu próximo? Por isso que nós devemos amar com o amor ágape, que é um amor perfeito, é o amor de Deus, é um amor incondicional, querido. Né? O amor humano, ele é condicional, ele existe condições, né? Eu, por exemplo, quando eu fui escolher minha esposa, querido, para me casar, eu tive condições para escolher ela. Eu não vou escolher qualquer uma, né? Eu tive as minhas condições, eu coloquei características, eu quero encontrar numa pessoa isso. E eu fui atrás. O amor de Deus, ele é incondicional, ele não tem condição, ele não tem barreiras. Por isso que Jesus ele fala assim, vocês têm que amar os outros como eu vos amei. Porque se eu for amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, querido, talvez eu não ame ele da forma que ele deveria ser amado, que ele merece ser amado. Por isso que nós temos que amar com o amor de Jesus, com o amor de Deus. E quando eu amo uns aos outros, querido, sabe o que acontece? A igreja, ela se une, ela vira uma só, né? Ela entra em unidade. E aí a gente se encaixa no texto que o apóstolo Paulo ele deixou para nós, que a igreja, todos são membros de um corpo só, né? E não tem como a mão falar para o pé, eu não preciso de você. Ou o olho falar para o ouvido, eu não preciso de você. Todos somos necessários dentro do reino de Deus e membros de um só corpo, onde o cabeça é Cristo. Então, quando a igreja entrar nessa unidade, quando a igreja estiver unida, aí sim acontece um feito extraordinário que está descrito lá em João 17, versículo 20, que Jesus ele fala aos seus discípulos na sua oração sacerdotal. Ele está orando e ele ora assim para Deus: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo só vai crer, querido, que eu e você somos filhos de Deus a partir do momento que nós formos um só. Quando a igreja entender que a unidade revela Jesus ao mundo, querido, acabou, Satanás perdeu a batalha. Já era. Nós vamos invadir o inferno, povoar os céus, nós vamos ganhar todo esse mundo para Jesus. Mas primeiro exige uma coisa, que a igreja seja um, para que Cristo seja revelado ao mundo e o mundo creia que Jesus é o enviado, é o Siloé, como nos ensina a palavra, o enviado. Amém, querido? Nós precisamos ser um só. E isso Jesus ele deixa claro para os discípulos ali naquela oração: vocês têm que ser um só. Se vocês for um só, o mundo vai crer que eu e o Pai somos um só. E eles vão acreditar que eu sou um enviado. Eu sou um enviado de Deus. O mundo precisa ser um só comigo. Vocês precisam ser um só comigo, para que o mundo venha a ser um só comigo e todo mundo entre na Jerusalém celestial. E, querido, a partir do momento que eu e você, como igreja do Senhor, fomos um só, Cristo se revelar, querido, é isso que acontece. Romanos 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, dos ruios do Senhor. Querido, para finalizar então essa mensagem, eu queria que nós entendêssemos as nossas responsabilidades, né, o nosso comprometimento. Queria que eu e você, como ruios do Senhor, fôssemos comprometidos, tivéssemos amor dentro de nós, porque, querido, o ruio do Senhor ele tem uma grande responsabilidade, ele tem um privilégio, ele tem um poder grande nas suas mãos de ser chamado Filho de Deus, mas isso acarreta a responsabilidade, porque o Filho de Deus ele tem que revelar o Pai, ele tem que revelar a Deus com as suas características e a sua personalidade, assim como amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, longanimidade, benignidade e principalmente amor, querido. Então essa é a responsabilidade do Filho de Deus, porque o mundo lá fora está esperando a minha e a sua manifestação como filhos de Deus, como ruios, filho maduro.
E eu aqui junto com vocês faço um voto, um compromisso de sermos filhos maduros do Senhor a partir de hoje. Se nós não éramos, vamos ser a partir de hoje filhos maduros, para que o mundo crie que Jesus é o enviado. Amém, querido? Para dar uma incrementada aí na nossa quarta live online aqui, né? A gente preparou um exemplo, né, de dinâmica para você fazer aí na sua célula, uma dinâmica bem interessante aí. Acompanha essa dinâmica aí, tá? E que você possa aplicá-la na sua célula essa semana que vem, não importa o dia, mas aplica essa dinâmica nessa célula que vai ser bênção do Senhor para a sua célula, amém? Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite! Mais uma célula para honra e glória do Senhor, amém? Vou fazer duas dinâmicas aqui bem legal para vocês, tá bom? Depois a gente vai dar um significado bacana. Ó, a princípio vocês precisam decorar que fruta você é, tá? Melão, uva e melancia, melão, uva e melancia, melão, uva e melancia, e você é o melão, tá? Quando eu falar melão e uva, o melão e a uva tem que trocar de lugar. Uva e melancia, tem que trocar de lugar. Se eu falar salada de fruta, todo mundo troca de lugar. Fechou então? 1, 2, 3 e... Uva e melancia! Sua vez agora. Melão e uva. Salada mista. Uva e melão. Melancia e uva. Salada mista. Nossa, que Agora, o que é que vai acontecer? Preciso que vocês formem duplas. Rápido, rápido, rápido. Dupla. E aí, gente? Ó, um vai ficar sentado e o outro vai ficar atrás da cadeira. Vai, ele fica sentado e o outro fica atrás. Aí, senta. Tira as cadeiras que sobrou. Como que vai funcionar? Eu vou dar uma piscada para quem está sentado, mão para trás, quem está em pé. Na hora que eu piscar, vamos supor, pisquei para o Cauã, você tem que vir para minha cadeira, tá? E o Alisson precisa impedir ele, então quando eu piscar, se você vê que eu pisco para ele, você segura ele, tá? Se ele levantar o popô da cadeira, eu tenho que deixar ele ir. Fechou? Valendo então. Tem que segurar? Aí você pisca para alguém. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comer esse aqui? Vai, continua. Nossa. Olha ele pisca para um monte. Não, já tentei como. Você voltou? Oxe, filha! Eita, levantou. Ai, pode voltar pro lugar. Volte ao seu. Bem, gente, essas duas dinâmicas querem dizer o quê? Deus, ele te colocou em um lugar. Deus, ele te deu um nome. Só que na maioria das vezes a gente quer se chegar a outro lugar. Deus falou, ó, você precisa estar aqui. Mas se você escuta uma voz falando, ó, você precisa trocar de lugar e ir para outro ambiente, automaticamente você vai, sendo que você precisa estar onde Deus te chamou para estar. A gente estava representando aqui, você tinha alguém cuidando de você. De repente uma pessoa que estava vazia, que tinha uma cadeira vazia, piscou para você, você foi para ali.
Você saiu de alguém de alguém que te cuidava, de alguém que cuidava de você, que alguém que amava você, e foi para alguém que te ofereceu algo banal. E muitas das vezes a gente acontece isso. Deus, ele tem muito para dar pra gente, só que na primeira oportunidade você sai da onde Deus te colocou, você sai e larga tudo aquilo que Deus te deu. Amém? Então que vocês iam entender isso hoje. Aplauda o Senhor. Sim. Amém, querido? Fique com Deus. Um beijão no seu coração. Fique na paz. E você, que é líder de célula, auxiliar de célula, que vai fazer a sua célula nessa quinta-feira, entre na sua célula como um filho maduro de Deus. Que as pessoas possam enxergar em você um filho maduro de Deus, um ruios do Senhor. Amém? Fique na paz, fique com Deus. Um beijão no seu coração, querido. E até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.